Meditar, meditação. Meditação. Ação de me dizer coisas. Alguém faz uma ação externa, o anjo da guarda, o guia espiritual, seja lá quem for, o benfeitor e tal. Ele vem e me dita coisas. E também eu me dito coisas daquilo que o meu intelecto saiba. Eu começo a dar palavras de ordem para o meu psiquismo. Como é que eu faço isso? Colocando agenda. Eu agendo o meu dia. Então eu tenho 10 coisas para fazer. Olha, eu vou marcar 2 ou 3. Se sobrar tempo eu faço alguma mais. Mas eu sei que não vai dar porque eu tenho limite. Isso chama-se disciplina, que vem através da meditação. Eu vou relaxar. Então você medita que tem necessidade de relaxar. Você dá palavras de ordem. Então o que você faz? Você arruma um tempo para se organizar. Um tempo para poder entrar horário certo no seu local de trabalho. Meu horário é 9 horas da manhã. Meu horário é às 8 horas da manhã. Então você vai fazer suas abluções matinais. Você vai escolher a roupa adequada para colocar no dia. Você tem um tempo próprio. Você vai ligar o rádio de manhã quando acorda. Já vai ligar alguma música e tal para poder, como que agradecer o dia. E depois da oração, é verdade que isso não precisa nem falar, que oração é agradecer a Deus por poder ter aberto os olhos. Aberto os olhos aqui, porque muita gente abre os olhos do lado de lá e nem sabe. Um problema aí, uma apneia noturna, pode levar à desencarnação sem que a pessoa perceba. Muita gente morre de apneia e nem sabe. Então, você organiza seu dia e você então começa a meditar. Medita na escolha e tudo mais. Então você vai ter um horário certo de entrar no escritório ou no seu local de trabalho, na indústria, ou enfim, vai pegar o seu trabalho. Você tem um horário próprio para pegar. Inventaram uma coisa chamada relógio, você controla isso, controla. E vai se arrumando para poder chegar naquele. Quando chegar a hora de almoçar, é hora de almoçar, você para. Nada é mais importante do que seu almoço. Muita gente não almoça. Por quê? Porque o papel escravocrata está ali presente. Quem está atrás do papel, que é dono do papel e da exigência, está ali para poder te escravizar, te atormentar, porque ele também é outro candidato à desencarnação em todos aqueles períodos e daquelas maneiras que eu já falei antes. Então, você vê que você precisa ser exigente com você mesmo. É teu horário. Então, você deveria ter um tempo para poder almoçar sossegado. Almoçar sem falar muito, sem muito lufa-lufa, sem muito grita-grita. Dentro de você, silêncio, para poder comer. Olhar o prato, olhar para ele e agradecer. Isso já é uma forma de relaxamento, uma forma de meditação. Sim, eu sei. Você fala de meditação, aquilo que você leu aí, tem que colocar na posição de asana, segundo o hinduísmo, então você tem que colocar as pernas cruzadas, as mãos para cima, na posição de lótus, com as palmas para cima em condição dadivosa e com os olhos fechados para entrar em êxtase. Aliás, os chineses também fazem isso. Então Outro não precisa deitar, ele deita de decúbito dorsal e tal, ele fica ereto, aquela coisa, então ele tem que entrar com a transcendência e tudo mais. Isso aí me lembra uma coisa muito interessante, até mais ou menos hilária, que havia um sujeito, um asceta, que era um guru, e ele então entrou nessa posição aí, chamada posição de lótus, que é a chamada asana, que quer dizer posição da yoga. Yoga quer dizer união, é a doutrina da união, a pessoa se unir com o todo e o todo com a pessoa. Pois bem, ele entra na posição de asana, e ele está naquela posição, e nisso vem vindo um rato. E esse rato vem e se aproxima do pé dele, que está cruzado, e aí ele começa a roer a sandália dele. E o asceta, sem abrir os olhos, e quase que sem sair do êxtase na totalidade, é claro, no campo de despertamento, ele dá um movimento brusco com o pé e joga o rato distante. O rato volta teimosamente e começa a roer a sandália dele. Então ele faz outro movimento, chuta, o rato vai mais distante ainda, porque o movimento é mais brusco ainda, mais violento, mas o rato teimosamente volta e começa a roer. Então o asceta acorda, como que se não tivesse desperto, olha para o rato e diz: rato, você não percebe, você não tem capacidade de perceber que eu estou fazendo uma união com Deus e você está me atrapalhando? E o rato vira para ele e diz: mas como é que é possível você estar em união com Deus? Você não consegue se unir nem comigo, quanto mais com Deus. Então fica o ensinamento de que a pessoa acha que tem que fazer ato externo e se preocupa muito com esse externo para poder fazer meditação. Não, para mim, pelo menos, a meditação, ela é alguma coisa que você pode fazer constantemente. No silêncio da meditação, você pode fazer constantemente. Você está no carro, você pode meditar. Você está no trânsito parado, em vez de xingar porque o trânsito está parado e tudo mais, o trânsito está parado porque ele está congestionado. E você também é um dos contribuintes do congestionamento. Se tivesse com o carro em casa, não tivesse carro, não estava congestionado o trânsito. Então você não pode xingar os outros que tiveram a mesma mentalização sua. Então você critica que o trânsito está, que estão te atrapalhando e tal, mas você também está atrapalhando os outros que também têm a mesma pressa que você. Então é uma bobagem. Então o trânsito, ele está congestionado porque tem muito carro e pouca rua, e as poucas ruas que tem, os engenheiros que também têm grandes meditações aí, grandes ideias brilhantes, então eles fecham ruas para abrir outras, e aí fazem uma confusão danada e são os grandes confusionistas aí do trânsito. E os policiais que só sabem estar com o talão na mão, porque
Eles não são policiais para poder organizar trânsito, eles são faturistas, eles são tiradores de notas. Você pode ver que está lá sempre com o talão na mão para poder anotar sua chapa, porque ele tem que fazer dinheiro para o erário do Estado. Ele está pouco se lixando se o trânsito está com problema ou não está, organizar e dar uma ajuda, não. Isso ele não está preocupado. Ele está preocupado de tirar o talão do bolso e ficar fazendo notas aí das pessoas que estão assim ou assado, segundo as posturas que o próprio homem acaba inventando. Então, o que fazer? Meditar. É a melhor coisa que você vai meditar. Coloca aí um CD de relaxamento, de meditação no teu carro, ou liga uma música, movimento padrão. Mas antes disso, eu estava falando do restaurante. Então você está no restaurante, ou está na sua casa almoçando. Então pede para que você mantenha silêncio dentro de casa. Eu admiro os protestantes. Grande parte dos protestantes, não todos, mas grande parte dos protestantes, eles fazem oração antes de comer. Os católicos também. Na minha casa se fazia oração. Quando eu era garoto, se fazia muita oração e tudo mais. Nós não sabemos, os chineses têm uma ramificação chinesa que não admite diálogo na mesa. A mesa é para comer, você olha pro prato o tempo todo. E ele, cada bocado que ele vai ingerindo, ele agradece a divindade, porque sabe que aquele alimento ele vai se transformar em vitaminas, em proteínas, e vai lhe dar todo o sustentáculo necessário, saudável, para poder prosseguir aí a sua jornada e coisa parecida. Então, nós temos que aprender que meditação não é só deitar num lugar escuro, botar uma musiquinha de fundo, um silêncio total, para poder meditar aí ou coisa parecida. Não, você pode meditar nesses locais, é verdade, mas pode também meditar em outros locais. No dia a dia. Ah, mas como é que eu faço? Não se distraia. Fique atento. Isso também não é lição minha, é do Cristo. Eu sigo o Cristo, que para mim é um grande psicólogo da humanidade, e ele dizia, vigiai vós e orai por vós para não cairdes em tentação. Anotado por Mateus. Então, quando a pessoa fala vigiai e orai, ele está falando certo, porque muita gente fala orai e vigiai, orai e vigiai. Não tem de orar e vigiar nada. Você primeiro tem que vigiar. Primeiro que você tem que meditar. Que bom, eu vou fazer o quê? Para depois você fazer, o cantor vai cantar a música, ele faz o ensaio primeiro, pô. Quando o orador vai falar, ele prepara o tema do que ele vai falar e coisa, o discurso e coisa parecida. Então tudo tem que ter um preparo, tudo tem que ter um pré-paro. Parar antes, antes, parar, preparo. Você para antes, bom, o que eu vou fazer? Vou organizar, fazer um organograma. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou cantar dessa maneira, vou cantar disso, nesse tom, vou tentar aqui, vou tentar ali, vou mudar o solfejo e coisa parecida. No discurso, vou suprimir isso, vou acrescentar isso, me veio uma ideia tal, e assim por diante. Quando você vai fazer a apresentação, você fez um pré-paro, você parou antes para poder... Na meditação é a mesma coisa, para poder fazer um relaxamento. Então você medita. E as pessoas pensam que meditar é só meditar em Deus. Ora, Jesus fala no Evangelho, já falei hoje aqui, vou falar de novo. Se não amais a quem ou o que vedes, como podeis amar a quem ou o que não vedes? Que ele se refere a Deus. Você quer ir para Deus. Como você pode saber que Deus é? Deus é aquele velho que todo mundo desenhou, ele é moço, ele está de terno, está de calça jeans, está de tênis, do que ele está? Você não sabe, não tem condição, porque você tem muito pouco ponto de referência espiritual. Daí porque Jesus disse, eu sou caminho, eu sou verdade e eu sou vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Porque ele sabia quem era o Pai, ele já conhecia. E ele disse, para você chegar lá, eu sou o guia de vocês, eu vou levar você, mas vocês têm que chegar a mim, vocês têm que encontrar comigo em tal lugar no campo da transcendência. Então nós temos que chegar em Jesus, e já é tão difícil, pelo menos para mim, é muito difícil chegar em Jesus. Tenho lutado aí ao longo de mais de 40 anos de doutrina espírita e de tarefas espirituais aí de educação, e tenho encontrado muita dificuldade. Vejo que nessa encarnação eu estou me aproximando cada vez mais, mas ainda a distância ainda é muito longa e larga, tendo em vista a minha incipiência, não a boa vontade do Cristo, não de jeito nenhum, mas a minha incipiência é que vai encurtando, mas ainda a passo tardo, a passo tartarugal, para mim chegar nesse Cristo. Mas estou chegando, estou conversando a respeito comigo mesmo e faço muita meditação. Então, quando você medita nas coisas do dia a dia, medita na sua mulher, com os problemas que ela possa ter, medita no seu marido, com as dificuldades, se vale a pena seguir com o casamento ou não, ou modificar o padrão, modificar qualquer coisa, ou em relação aos filhos, ou em relação ao colega de trabalho, em relação ao superior, em relação à empresa, em relação a você mesmo frente ao estudo, o quanto você pode, o que você tem que fazer para contribuir, para dar um pouco mais, e isso é meditação. E você, quando medita, parece que de repente as ideias brotam. É interessante. Você tente fazer isso. Pode ser que não na primeira vez, na segunda, na terceira, não sei quando, mas começam a vir as ideias novas. E essas ideias novas é estudada na doutrina espírita como inspiração ou intuição, que é uma coisa que pouca gente usa. Todo mundo tem, mas pouca gente usa. Acho que só médium que tem, só profeta, só... Não. Ideias luminosas, elas vêm. Por quê? Porque nós temos aí no Espiritismo, temos uma obra chamada O Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos é a obra basilar da doutrina. Através dela, saem todos os demais volumes do Espiritismo, que são mais 4 volumes, e depois mais 12 volumes de Revista Espírita, e fora as obras esparsas. Então, esta obra basilar, ela é que nos dá toda uma conotação para a gente poder perceber-se
no trabalho que estamos fazendo, conosco próprio. Então você começa a perceber que a ideia luminosa começa a vir. E ela vem da onde? Bom, Allan Kardec perguntou aos espíritos, e a intervenção dos espíritos desencarnados. Se os espíritos existiam, o que é o espírito, né? Questão 23, é o princípio inteligente do universo. E se esses princípios inteligentes do universo, eles também, depois de mortos, eles se comunicam, sobrevivem, e se eles podem se comunicar, não podem, se eles são imortais mesmo, se não são, aquela coisa.